Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a irrigação a taxa variável, ou irrigação de precisão também, e vou trazer para vocês todos os benefícios que ela traz, como ela pode ser aplicada, as tecnologias disponíveis no mercado, as características dela, né? Como ela pode ser variada, principalmente porque eu fui na Agro Brasília e a Valley, que é uma das empresas que disponibiliza essa tecnologia, tava lá. E eu fiquei mais de 40 minutos trocando ideia com o pessoal de lá para conseguir informações suficientes para trazer esse vídeo aqui e também para quem sabe um dia, né, quando eu tiver a fazenda, implementar na minha fazenda. Então, vamos lá. Irrigação a taxa variável, ou Variable Rate Irrigation, do inglês, né, que é VRI, a sigla mais utilizada, pode trazer uma série de benefícios. Economia de água, né, por causa que você vai utilizar de maneira mais racional, aplicando a lâmina nos locais onde é necessário, então você varia essa lâmina de acordo com as características. Você também consegue uma menor lixiviação, porque você não está jogando um excesso de água e esse excesso não vai levar os nutrientes em profundidade. Você também consegue fazer fertirrigação de uma maneira mais precisa, né? Jogando os locais que mais necessitam. Um manejo melhor do solo, né? Por causa da física do solo, para não causar erosão laminar. Muitas vezes ocorre por causa que você joga um excesso de água no pivô, aplica uma lâmina maior que o necessário, essa lâmina escoa na superfície e leva solo, então dá uma erosão, você consegue manejar melhor isso, e você também consegue aumentar a produtividade, porque não vai ter locais com déficit hídrico e não vão ter locais com excesso de água. Os dois pontos podem prejudicar a sua produção, e esse é o principal ponto, né? Porque normalmente o produtor está interessado na produtividade, mas os outros pontos aumentam a lucratividade, porque você vai estar gerenciando melhor os seus custos, os seus gastos, e no futuro, né, quando fizer as contas finais, você vai ter lucrado mais. A irrigação a taxa variável necessita de dados, né? Você precisa ter uma entrada de dados para conseguir fazer essa variação, por causa que sem esses dados você fica à mercê. Você precisa deles para ter um caminho por onde ir. Você pode usar dados do solo, né, o manejo via solo, em que você pega as características do solo, principalmente ligadas à textura, porque solos mais arenosos têm uma capacidade menor de armazenar água. Então você tem que aplicar uma lâmina maior, o que não ocorre em solos argilosos. Então, de acordo com a porcentagem de argila, silt e areia, você vai variando, vai criando os mapas para manejar a irrigação. Outra maneira é via clima, por causa que, de acordo com o clima, vamos lá, choveu essa noite, a lâmina é suficiente para irrigação, então você não precisa irrigar nos locais. A evapotranspiração também, por causa que a evaporação de água, a perda de água do sistema ali, que volta para o ciclo da água, você também faz o manejo dela para calcular a lâmina necessária. Então você consegue manejar de acordo com essa variável. Outra variável é o estágio de desenvolvimento da plantação, porque de acordo com o desenvolvimento dela, vai precisar de mais lâminas de águas e menores lâminas de águas. Assim, quando está nos estágios iniciais, não há necessidade de aplicar uma lâmina grande total. Então, de acordo com o desenvolvimento da plantação, a lâmina vai mudando. E pode ser que, por exemplo, que nem na fazenda do pai da Laila, que é a esposa do Matheus, que eu já falei muito dele aqui, Matheus Agro Digital. Vou deixar o canal dele aqui. Lá em Grajaú, ele tem 700 hectares de pivô central. São 3 pivôs. Ele não consegue plantar tudo de uma vez. Vamos colocar que demora 10 dias, então vai ter uma diferença entre o primeiro pivô ali plantado com o último pivô plantado. Se tiver a irrigação a taxa variável, você consegue manejar de acordo com os estágios de desenvolvimento de cada pivô, né? Da plantação de cada pivô. Então, você aplica a lâmina de acordo com esse desenvolvimento. É apenas 10 dias? É apenas 10 dias. Mas você já consegue um manejo melhor da água ali. Agora eu vou apresentar para vocês a tecnologia da Valley, como ela funciona, né? O que eu consegui informações tanto na Agro Brasília quanto no site deles, né? Que também vai ficar aqui na descrição. Todas as fontes que eu utilizei. Para vocês, se tiverem interesse de pesquisar mais, trocar uma ideia com o pessoal da Valley, só ir lá e entrar em contato. Começar com esse sensor aqui, ó, que ele tem a aferição que nem tá aqui, ó, de temperatura, chuva, umidade e condutividade. Nesse daqui, você deixa ele próximo ao seu pivô, por causa que ele vai conseguir essas informações aqui para você utilizar de base para tomar a decisão da lâmina, né? De qual lâmina aplicar e a variação que vai ser. Esse dispositivo aqui, ele tem um raio de abrangência de 50 km. Ele vai conseguir fazer essas medições em até 50 km de raio. Então, vai abranger praticamente toda a sua propriedade.
Aqui você vai conseguir essas informações e fazer as modificações necessárias da lâmina para aplicar. O outro dispositivo é essa estação meteorológica aqui, ó. Em ela, você coloca na sua propriedade, ou seja, lá na sua sede, por exemplo, para conseguir as informações e assim meio que calibrar aquele sensor. Você bate as duas informações para conseguir informação relevante suficiente para tomar a decisão. Ele é como se fosse uma correção para a sua região, porque estações meteorológicas próximas, né? Se você for lá no IMET, vai ter certas estações meteorológicas próximas da sua propriedade ali. Só que pode ser que não esteja tão próximas para obter dados relevantes. Então você coloca essa estação na sua propriedade para conseguir levantar os dados necessários. São esses os dois dispositivos para você conseguir informações sobre a área, sobre os dados, para você fazer o planejamento de qual lâmina aplicar, e que estão disponibilizados pela Valley, né? Que é a empresa que eu visitei lá. Ela disponibiliza 3 tipos de tecnologias para fazer irrigação a taxa variável. A primeira e mais simples é a irrigação por velocidade, ou seja, você varia a velocidade que o pivô movimenta nas zonas ali, e de acordo com essa velocidade você vai aplicar uma lâmina maior ou menor naquela zona. Você consegue dividir em até 5.000 zonas, então você consegue repartir bem o seu pivô para conseguir variar bastante, de acordo com a necessidade dela. A outra possibilidade é a irrigação a taxa variável por zonas ou por área, que nem a Valley fala. Além de você variar a velocidade, você varia a zona ali. Então, dentro daquela faixa de velocidade, daquela fatia, tem zonas que são controladas por um atuador e que esse atuador determina o quanto de lâmina é necessário. Então você consegue melhorar ainda mais a irrigação a taxa variável, ou seja, a necessidade de solo, de acordo com a sua área, porque você começa a dividir em mais pedaços o seu pivô. E quanto mais pedaços, mais preciso e mais condizente com a realidade, com a necessidade de solo você vai ser. Por fim, a tecnologia com maior precisão na irrigação é o VRIS. No inglês não é assim, mas eu vou falar assim por causa que é mais fácil de compreender. Em que nele você varia a lâmina em cada aspersor. Cada aspersor tem um atuador em cima dele e que varia essa lâmina. Eu vou mostrar para vocês na foto que eu tirei aqui de novo. Também foi lá na Agro Brasília e dá para ver aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Ó, o aspersor aqui embaixo, aqui ó, VRIS, que é a irrigação a taxa variável. Aqui ó, tem um atuador aqui. Esse atuador, ele faz variar a lâmina de água. Ou seja, de acordo com o mapa produzido, né, com os dados levantados anteriormente, dos levantamentos de solo, da textura de solo, do estágio fenológico, do clima da região, com a estação meteorológica e aquele sensor que eu também mostrei para vocês. De acordo com aqueles dados, você cria os mapas de prescrição, né, a prescrição de irrigação. E quando você upa para dentro do seu painel de controle, você começa a fazer a irrigação a taxa variável. E esse atuador recebe aquele mapa, aquela prescrição, e começa a agir conforme o que foi prescrito. Então ele muda a vazão no aspersor para atingir o que foi prescrito anteriormente. Um problema dele aqui é que ele é muito caro mesmo. Essa tecnologia é totalmente importada. Para vocês terem noção, eu peguei o pivô da Laila, que eu já falei aqui no vídeo, e falei para eles, né? Levei os dados para eles. E numa conta rápida lá, a gente ia gastar mais de 1.900 atuadores, assim, em cada aspersor. E como é uma tecnologia de fora, ia ficar praticamente impossível. Se fosse $1.000 cada aspersor, já ia ficar $1.900.000, né? Então, quase $2 milhões seriam investidos, o que dá quase 10 milhões de reais. Então não se paga. Isso eu estou considerando que é $1.000. Se fosse 1.500, já ia 50% a mais desse valor, ia ser 15 milhões. Se fosse $10.000, já esquece, né, gente? Então, por enquanto, essa tecnologia não é viável economicamente. É muito bonita de falar, de explicar, mas ainda é muito cara para trazer, para ser uma realidade pro produtor. Por isso que eu falo, daqui a alguns anos, quem sabe. O mais aplicável hoje em dia é por velocidade, porque você consegue, só mudando o painel, o controlador ali, fazer irrigação a taxa variável.
E um passo a mais seria a irrigação por zonas, que você melhora mais ainda. Com isso você vai ganhar todos aqueles benefícios que eu já falei no começo. Mas por enquanto essa tecnologia aqui, que eu mostrei na foto lá, ainda não é uma realidade. Uma pena, mas vamos ver daqui a alguns anos, né? Como a realidade da irrigação vai ser transformada. Então agradeço a todos aí que assistiram, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre irrigação de precisão, os benefícios que ela pode trazer, as tecnologias que estão disponíveis no mercado agora para você, se quiser entrar nesse mercado, né, nessa área de irrigação a taxa variável, você consegue fazer o controle totalmente pelo celular também, tem o painel aqui deles, em que eles apresentaram lá, você com o aplicativo consegue fazer as alterações na lâmina, upar os mapas também. Então é uma tecnologia muito boa e vamos ver daqui a algum tempo, né, como eu falei, como vai ser o desenrolar dessa situação, desse cenário atual. Então, muito obrigado aí mesmo. Se gostaram, deixa o like, se inscrevam aí no canal e até a próxima. Falou!